Bom dia, amantes da matemática. Vamos lá para mais um vídeo para o nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre os múltiplos de um número. Então, antes de começarmos, é importante a gente fazer algumas considerações. O que é múltiplo? Múltiplo é o resultado de uma multiplicação. Então, isso é importante. Então, para eu encontrar o múltiplo, eu vou multiplicar. Multiplicar quem? O número que eu quero achar os múltiplos dele pelos naturais. O conjunto dos múltiplos de um número é infinito. Então, outra consideração importantíssima. Exemplo, veja essa atividade clássica aqui. Ó. Encontre os 8 primeiros múltiplos de 6. Então, eu quero achar os 8 primeiros múltiplos de 6. Então, o que eu vou fazer para eu encontrar esses 8 primeiros múltiplos de 6? Eu vou multiplicar 6 pelos 8 primeiros números naturais. Aí eu começo. 6 vezes 0 dá 0. Então, o primeiro múltiplo de 6 é 0. 6 vezes 1 é 6. Então, o segundo é 6. 6 vezes 2, 12. Então, 12. 6 vezes 3, 18. 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. E assim por diante eu tenho. Então, aqui eu tenho uma sequência de números. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como pediu foram os 8 primeiros, então tá aqui a sequência. O que eu fiz para poder encontrar os 8 primeiros múltiplos de 6? Eu peguei o número 6 e multipliquei pelos 8 primeiros números naturais. Então é bem tranquilo. E lembro, né, isso aqui é infinito. Né? Esse conjunto é infinito. Como eu pedi só os 8 primeiros, então, né, no caso aqui, para atender o exercício o pedido que foi feito na atividade, então seria só esses 8 primeiros números aqui. Lembrando, voltando lá no conceito, múltiplo é o resultado de uma multiplicação? É o resultado da multiplicação de 6 pelos 8 primeiros números naturais. Esse conjunto de múltiplos ele é infinito? Sim, porque eu posso fazer isso infinitamente. 6 vezes infinitos números naturais. O resultado são os múltiplos de 6. Alguma dúvida? Né? Bem tranquilo. Eu acho que não tem muita dificuldade, não. Imagina que eu queira, por exemplo, achar também. Exemplo, ó, eu queira achar os múltiplos de 8. Múltiplos de 8. Opa, agora eu estou querendo quem? Múltiplos do número 8. Vamos lá, vamos 8 primeiros. Então, eu começo. Múltiplo, resultado de uma multiplicação. 8 vezes 0 dá 0. Então, eu vou até pôr aqui, depois a gente vai fazer um exercício bem legal aqui. Múltiplos de 8. Então, 8 vezes 1, 8. Então, tá aqui, ó. Então, o primeiro é 0, o segundo é 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. Então, eu tenho aqui 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Então, esses são os 8 primeiros múltiplos de 8. Imagina que eu propus a vocês aqui mais uma atividade. Por exemplo, eu quisesse que você me enumerasse para mim quem são os múltiplos comuns entre 6 e 8. Então, aí eu vou colocar aqui, ó, 0, 8, 16, 24,
32, 40, 48, 56. Eu quero os múltiplos comuns. Quem são os múltiplos comuns entre 6 e 8? Então, eu posso identificar aqui o 0, posso identificar aqui também o 24 e assim por diante, né? Imagina que tem infinitos também, né? Mas imagina que eu pedisse a vocês, eu quero o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8. Quando eu peço o mínimo, quer dizer, o menor múltiplo comum de 6 e 8. Quando eu faço esse pedido, eu tenho que lembrar o seguinte, o zero ele é múltiplo de qualquer número. Quando eu peço o menor múltiplo comum, subentende-se que eu estou desconsiderando o zero. Então, seria o menor múltiplo comum diferente de zero. Então, aí eu vou olhar, ó. Então, o zero, eu sei que ele é comum a todos, então eu vou desconsiderar. E vou olhar, quem é o menor múltiplo comum entre 6 e 8? Eu chego aqui e encontro, ó, o número 24. Então, isso é muito importante, né? Vocês vão ver mais para frente, vão ser pedido isso. Então, nós aproveitamos aqui e já demos nós demos um passo à frente aí na nossa proposta, que seria encontrar os múltiplos. Múltiplo é resultado de uma multiplicação. Bem tranquilo, bem fácil. Então, aguardo vocês aí no próximo canal. E quem gostou, dê um joinha lá no nosso vídeo. Muito obrigado e até a próxima.